Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Palavras que Curam. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre cansaço. Isso mesmo, aquele cansaço que nos sobrevém após um momento de lutas, momentos de muitas tribulações que nós passamos, todos nós passamos. E eu quero te mostrar que existem homens na Bíblia que também já passaram por isso. Nem eu nem você somos diferentes. Entenda que o Senhor Jesus, Ele conhece a nossa estrutura. E eu quero compartilhar com vocês sobre alguns homens de Deus que passaram por isso. Eu fiz umas anotações para deixar tudo bem claro para vocês, tá? Vamos começar por Moisés. Moisés estava cercado por pessoas pessimistas, de corações duros, pessoas que só enxergavam os problemas à sua frente, mas não lembravam de como Deus foi bom a ponto de tirá-los do Egito, fazer com que eles atravessassem aquele mar e eliminasse os seus inimigos. Fica em Números, capítulo 11, no verso 14 e 15, que diz assim a palavra do Senhor. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés estava cansado, pois Moisés sabia que aquele povo, por mais que Deus fizesse por eles só enxergavam a coisa ruim da história, o lado ruim da história. Então, muitas vezes nós também fazemos isso. É tão fácil nós esquecermos a bondade de Deus, aquilo que Ele fez por nós lá atrás, não é verdade? Quando olhamos para o nosso passado, nós podemos observar que o Senhor foi fiel. Ele nos sustentou, nos livrou, nos proveu, guardou a nossa vida, nos livrou dos nossos inimigos. Mas, por um momento que estamos passando à nossa frente agora, uma situação difícil, uma prova, uma escassez, nós simplesmente começamos a nos desesperar e achar que o Senhor não está vendo a nossa situação. Mas Moisés não foi diferente de mim e de você. E o Senhor teve misericórdia de Moisés. Moisés não sabia, mas eu já havia separado homens, 70 homens, para ajudar ele na sua missão. Assim também vemos Elias, um profeta do Senhor, que depois de ter derrotado todos os profetas de Baal, depois de ter visto a glória de Deus manifestada naquele lugar, Elias fugiu, porque uma mulher ameaçou tirar sua vida. E nós vamos ver aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, o verso 3 e 4, que diz assim, vou ler com vocês. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha vida, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Veja que Elias, um homem de Deus, um profeta de Deus, que viu a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Agora ele estava sob pressão, porque o povo, mesmo vendo tudo quanto Deus fez, preferiu adorar Baal. E ele se desesperou, porque ele achava, eu tenho feito minha parte, o Senhor tem feito tantas maravilhas e esse povo miserável não quer saber. Era isso que Elias achava. E ele fugiu. Deus permitiu que Elias fosse para a caverna. Sim, Deus permitiu. Deus viu que Elias precisava daquele momento para estar tendo um repouso mental. Por isso eu te digo, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, o Senhor, Ele conhece os teus limites. Ele sabe os momentos que você e eu precisamos parar para respirar, parar, acalmar o nosso coração e Ele trata conosco perfeitamente para que a gente possa continuar a nossa caminhada. E foi isso que Deus fez. Chegou um momento que Deus disse, Elias, vamos, sai da caverna. Elias achou que estava sozinho. Ele temeu, pois achou que todos os outros haviam sido mortos. Mas o Senhor já tinha preservado muitas vidas para ajudá-lo. Aqui nós vemos. Ele não estava sozinho. Então, o que eu tenho para dizer para você? Vai passar. Não tenha medo.
A situação difícil, o momento difícil, as lutas, as tribulações, as adversidades, elas vão passar. Porque o Senhor, Ele não vai permitir que isso nos aflinja todo o tempo, muito tempo. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para o sofrimento. Mas temos que entender que a nossa vida cristã, ela não é mil maravilhas e nunca vai ser. O Senhor, Ele não nos prometeu caminhos de rosas, Ele nos prometeu que teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. E se Ele venceu, Ele estando conosco, é claro que nós vamos vencer. Precisamos apenas confiar no Deus que não perde batalhas, no Deus que não perde o controle da minha vida e da tua vida. Também vemos aqui Davi. Davi, ele estava profundamente angustiado quando escreveu esse salmo. Salmo 42, verso 11, que diz assim: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Então, quando Davi estava triste, ele perguntava para si mesmo por quê? Se você sabe que tem um Deus tão grande, se você sabe que existe um Deus que pode suprir todas as tuas necessidades, que existe um Deus que pode te livrar, que existe um Deus que está do teu lado, por que estás abatido, ó minha alma? Eu já perguntei isso para mim também. Já houveram momentos que eu olhei para mim e disse: por que, minha alma, você está abatida? Você não tem que estar assim. Existe um Deus que te guarda, que te vê, que vela sobre a tua vida, que tem cuidado de você. Então, minha alma, eu não aceito que você esteja assim. Confie em Deus, espere em Deus. E essa oração, irmãos, é poderosa. Essa oração é muito transformadora, porque aí você começa a lembrar do quão grande é o seu Deus. E Davi, ao recitar isso, ele pôde lembrar do quão bom esse Deus é. Também nós temos aqui Jeremias. Jeremias, ele se sentia cansado, ele se sentia humilhado, ele se sentia rejeitado, porque ele pregava a verdade que ninguém queria ouvir. Jeremias estava se sentindo tão mal com tudo isso, que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele desejou não ter nascido. Ele disse: por que eu nasci? E muitas vezes nós também já fizemos isso, irmãos. Vamos ser sinceros, não é verdade? Muitas vezes nós dizemos assim: ah, Senhor, eu quero morrer, me leva. Oh, Pai, o nosso Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão lindo, que ele conhece a cada um de nós. E o que eu tenho a dizer para você é: se os homens que eram homens de Deus, homens valentes da antiguidade, passaram por momentos de dificuldades, passaram por momentos que desejaram a morte, que desejaram não ter nascido. Não é diferente comigo e com você. Mas a palavra do Senhor nos diz que o final das coisas é melhor do que o começo. Então, o que eu tenho para dizer para você hoje, nesse exato momento, é: calma, para, respira e fala assim para sua alma: minha alma, você tem que entender que você precisa confiar em Deus, num Deus que não erra, num Deus que não falha, num Deus que transforma as coisas que não são em coisas que são, o Deus que vê o meu sofrimento e se importa comigo. Que neste momento você possa ser abençoado e lembrar que existe um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Não existe super-humanos. Não somos super-humanos. Não somos super-crentes. Os crentes também erram. Eles também estão propícios a errar. Mas a diferença é: nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá aquela chamadinha de atenção e diz assim: ó, tá errado. Mas o que eu quero dizer para você neste momento é: o Senhor, ele não pede que você seja perfeito. Ele não espera a perfeição de mim e de você. Não, porque nós somos seres humanos. Mas o Senhor quer que tenhamos um coração quebrantado, contrito, uma adoração verdadeira para com Ele. Ele espera que sejamos como Ele, bom,
justo, fiéis. É isso que o Senhor espera de nós. Então, se por um momento você se sentiu abatido, se por um momento você se sentiu entristecido, você pensou em parar, em desistir, eu quero dizer para você, não para. Continua caminhando, continua acreditando, continua depositando a tua esperança naquele que não erra, naquele que não falha. Porque o homem, ele falha, mas o nosso Deus, ele é poderoso. Ele nos guarda, ele nos protege. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, neste momento, eu quero orar por você e pedir ao Senhor para que cuide da sua mente e do seu coração. Vamos orar? Pai, neste momento, Senhor, eu te apresento a vida de cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Eu te peço, Senhor, que ele possa ir para outras pessoas, que as pessoas possam, Senhor, ouvir essas palavras e sentir no seu coração a tua paz e sentir em seus corações, Senhor, a tua graça que possa transformar a realidade dessas pessoas. Pai, que neste momento a mente dessas pessoas sejam curadas em ti, Pai. Que os seus corações também sejam curados em ti. Pai, eu te peço que o Senhor derrame o teu bálsamo, a tua unção sobre a vida dessas pessoas. Eu rejeito, Senhor, toda a frieza espiritual. Eu rejeito, Senhor, toda acusação do inimigo contra a vida dessas pessoas, porque às vezes a nossa humanidade tenta nos parar, tenta dizer, Senhor, que não somos suficientes para continuar neste caminho. E nós não somos, mas em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos garante a vitória. E eu te peço, meu Pai, abençoa a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Derrama sobre a sua vida e sobre a sua família uma unção sobrenatural. Uma unção, Senhor, que despedace o jugo, que quebre todas as amarras e as cadeias. Eu, Pai, te apresento agora cada lar e te peço que todo espírito contrário, espírito de depressão, de enfermidade de corpo, de alma, de espírito, Senhor, que vem tentando parar esse teu filho, essa tua filha, espíritos que vêm dizer que eles não são, Senhor, úteis, porque eles são sim, são teus filhos, teus servos, o Senhor tem muito a fazer através da vida deles. Eu te apresento agora em nome de Jesus e eu te peço, Senhor, repreenda toda ação maligna, que do alto da cabeça à planta dos pés haja uma liberdade do teu Espírito Santo para atuar na vida dessas pessoas agora, Pai. Em nome de Jesus, eu te apresento todas elas. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, porque em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores, porque em Ti, Senhor, sabemos que estando em Ti, nenhuma acusação vai nos apartar de Ti, Pai. Não existe nada que possa nos separar do Teu amor. Obrigada, Pai, por este momento contigo. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que você possa ser abençoado por essa palavra e aguardo você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.